Piton muda de camisa no Vasco. Será que você observou? Vou trazer aqui o novo número do Piton para vocês. Vamos falar também sobre Carabarral. Será que agora ele vai estrear? Será que agora vai ser a hora do jogador? Provavelmente ele deve jogar o pré-jogo, né? Jogo treino que o Vasco vai fazer hoje pela tarde lá no CT Moacir Barbosa. Vamos falar também sobre Marlon e Andrei. Jogadores devem ser liberados, mas o Vasco está negociando aí com a CBF para a questão do Mundial, já que a convocação deve ser daqui a uns dias. E vamos também falar sobre Alex Teixeira, eleito o garçom da rodada, PEC na seleção do torcedor e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Sobe a vinheta. Salve, salve, vascaínos e vascaínas, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua moral. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui, resenhas, então seja muito bem-vindo ao nosso Comentário Léo Vascaíno. Vamos falar de Vasco a partir de agora, começando com algumas notícias bem rápidas sobre Mundial Sub-20. A convocação deve ser nos próximos dias. A gente já viu aí informações de que o Atlético Paranaense não vai liberar o Vitor Roque, outros times também devem se manifestar nos próximos dias, mas o Vasco, informação que a gente tem aí nos bastidores é que deve liberar o Marlon, que é um jogador que deve ser convocado. O Andrei já seria liberado porque está em contrato com o Chelsea, né? O Chelsea já deixou claro que quer o jogador no Mundial Sub-20. Mas o Vasco está negociando aí, vai negociar com a CBF após sair a lista. Provavelmente os jogadores já devem saber quem será convocado ou não. Para que haja um adiamento no dia que os meninos se apresentem, né? Até para que eles não percam tantos jogos assim. Porque teoricamente eles teriam que se apresentar antes, perderia aí o jogador praticamente após o clássico contra o Fluminense. Mas o Vasco vai negociar com a CBF para que tanto o Marlon como o Andrei se apresentem um pouco mais tarde, para que o Vasco não perca esses jogadores por mais jogos, né? O Vasco deve perder eles aí entre 8 a 7 jogos, dependendo de até onde o Brasil vá no Mundial Sub-20. Mas o certo é que eles devem sim ser convocados para a seleção Sub-20. O Vasco não liberou eles para a última semana de treinamento que teve. Aguinaldo foi liberado, mas agora para o Mundial devem sim ser liberados. Falando sobre a situação aí no Campeonato Brasileiro da Série A, a gente viu que o Bahia perdeu, inclusive ontem o bicho pegou lá na entrevista coletiva do Renato Paiva. Renato Paiva aí encrencou mesmo com o repórter. Já disse diversas vezes, cara, a mídia esportiva às vezes parece que faz um desserviço, né? Busca mais encrenca do que tudo. Outro dia perguntaram ao técnico do Corinthians, ao jogador do Corinthians ao lado do técnico, se o técnico, o ex-técnico da verdade, Fernando Lázaro, treinava bem o time. A mídia esportiva tem hora que cada dia está diminuindo mais a sua qualidade de trabalho. Não agravando a todos, mas tem uma grande maioria aí que está assim. Mas vamos ver essa encrenca toda. A Bahia perdeu. É o próximo adversário do Vasco. Antes eles enfrentam o Volta Redonda na Copa do Brasil. Mas o Vasco vai estar de olho durante essa semana, porque na segunda-feira tem Vasco e Bahia em São Januário. Inclusive as vendas de ingressos devem começar nos próximos dias. Em relação à rodada anterior, o Vasco teve 2 jogadores eleitos aí para 2 situações na internet. Primeiro, Alex Teixeira foi eleito no prêmio Garçom da Rodada da Brahma, uma das patrocinadoras do Campeonato Brasileiro, também patrocinadora do Gigante da Colina, que é eleito Garçom da Rodada, após ter dado aquele... Na verdade, ele chutou. Eu acho que o Alex chutou, ele não falou ainda, né? Mas eu acredito que ele chutou pro gol, o Pedro Raul que se meteu ali fez o gol. Mas ele foi eleito Garçom da Rodada 2 do Campeonato Brasileiro da Série A. O outro também que foi eleito nessa situação de votação é o PEC. O PEC esteve na seleção do torcedor, foi o único jogador do Vasco na seleção do torcedor, apesar de que eu acho que o Piton também deveria estar lá, mas o PEC foi o único eleito aí na seleção da rodada 2, segunda vez que o PEC é eleito na seleção da rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Então o PEC aí reeleito de novo na seleção do torcedor. Foram os caras eleitos aí durante as votações para a rodada 2. Só que quem eu falei que faltou, né? Teve uma novidade. Inclusive até eu me passei nisso, cara. Até eu me passei nisso. Vim me ligar ontem à noite, quando eu tava assistindo os compactos de novo. E aí eu falei, pô, Piton mudou de camisa? Você tinha observado isso? Deixa aqui nos comentários, que eu quero saber se você observou. Mas o Piton jogava com a camisa 36. Após a saída do Edmar, o Piton assumiu a camisa 6. O próprio Vasco divulgou antes do jogo, eu não observei isso.
O próprio Piton jogou com essa camisa, tá passando na sua tela aí. Piton jogando com a camisa 6, será agora o novo camisa 6 do Vasco, após a saída do Edmar. Edmar era o camisa 6, saiu o Edmar, Piton assume a camisa 6 do Gigante da Colina. Na verdade é que Piton foi o jogador mais caro da janela de transferências do Vasco, e é um jogador que vem sendo bastante efetivo, principalmente na sua questão ofensiva. Defensiva ainda tem algumas coisas a melhorar, mas ofensivamente Piton tem sido um dos grandes destaques do Vasco e tem valido a pena cada centavo que o Vasco gastou nele, seja com seus lançamentos, seja com sua participação ofensiva. O Piton tem sido bastante importante ao time do Vasco. E agora veste a camisa 6, que já foi eternizada pelo Felipe Maestro, né? Felipe Maestro vestiu essa camisa por muitas vezes e agora está aí nas mãos do Piton, que é o novo camisa 6 do Gigante da Colina. Que ele faça bom proveito, que essa camisa ainda seja muito mais, brilhe muito mais com o Piton ainda no Gigante da Colina. Olha, falando sobre possíveis estreias, Matheus Carvalho, tem muita gente falando, Matheus Carvalho vai estrear pelo Vasco. Eu não sei, gente, muito difícil, só se ele tivesse mostrando bem nos treinamentos, porque tem a concorrência do Barros, o próprio Galaça já entrou no último jogo também, tem a concorrência aí de jogadores ali como o próprio Marlon Gomes, então acho muito difícil ele ir para o jogo, mas enfim, pode estrear também pelo Vasco. Mas um que deve ir é o Carabarral. Carabarral vem treinando, não foi para o jogo por causa de uma política interna do Vasco, tirando o Andrei. Todos os outros jogadores passaram por essa política interna, só jogaram após ter uma semana de treinamento, após igualar fisicamente aos outros. Mas Carabarral tem grandes chances de estrear pelo Vasco. O jogador, inclusive, deve ser apresentado essa semana, onde a gente vai descobrir aí qual o número da camisa do que ele vai vestir. Não será 10, mas é uma expectativa muito grande porque é um jogador diferente. É um jogador que o Vasco não tem no elenco, um jogador armador, um jogador construtor, um jogador que consegue, em poucos passes, conseguir fazer a equipe evoluir. É uma engrenagem e vem para o Vasco para isso, para recuperar o seu bom futebol, que foi o que ele credenciou no Argentino Júnior para vir para o Brasil jogar no Santos. Então, Carabarral é a grande expectativa da torcida, da comissão técnica, para que possa somar ao time do Vasco. E vai ser muito importante, grave o que eu estou dizendo, enquanto Andrei e Marlon Gomes estiverem fora pelo Campeonato Mundial Sub-20. Será jogador importantíssimo, acredito eu, que deve ser até titular, durante a falta desses dois jogadores. Então, Carabarral deve começar a ser aproveitado e hoje ele já deve dar a primeira palhinha, né, nesse time do Vasco, já que o Vasco joga contra o Sampaio Corrêa no CT Moacir Barbosa. Então é isso, agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar todos os dias aqui com a gente. Até a próxima, saudações vascaínas e valeu!